Attus Talks, conectando você ao universo Attus. Olá, pessoal! Estamos começando mais um Attus Talks, o podcast da Attus Educação. Eu sou a Valesca Reichel, Head de Marketing da Attus, e toda semana recebo convidados para conversar sobre os temas que fazem parte do universo da Attus, como a inovação, o empreendedorismo e a educação. E aproveitamos para comunicar a todos que estão abertas as inscrições para os nossos cursos de graduação e pós-graduação através do nosso site www.attus.edu.br. Entra lá e fique sabendo mais informações sobre as inscrições e sobre os nossos cursos. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, já trago de cara uma realidade impactante sobre isso, né? A presença de pessoas com deficiência, mulheres e negros no mercado da tecnologia ainda é muito pequena. E isso não somos nós que estamos falando, são dados da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais, que é a Brascom, e foram divulgados em 2022, bem recente. Enquanto 24% dos brasileiros apresentam algum tipo de deficiência física ou motora, os profissionais com deficiência, eles ocupam só 0,8% das vagas do setor. E já as mulheres, que representam 51% da população brasileira, são apenas 20% dos profissionais da tecnologia no Brasil. Olha que discrepante que são esses índices. E ainda, segundo o IBGE, apenas 35% do total de colaboradores do setor são pretos ou pardos. Então, além de ter pessoas diversas, também é preciso criar espaços inclusivos para todos, né? E para falar sobre esse tema, nós recebemos hoje aqui a especialista em ciência de dados pela USP, cientista de dados líder da ThoughtWorks, Pietra Freitas. Olá, Pietra, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Olá, Valesca, eu que agradeço o convite em nome da ThoughtWorks. Estou bem feliz por representar a gente nesse podcast sobre um assunto extremamente importante. É muito bacana que a Pietra, como muitos de nós, né, sonha em construir um mundo melhor, tornar a computação, a sociedade em geral mais inclusiva, mais justa. Então, um prazer te ter aqui conosco hoje, Pietra. E também estamos recebendo, para esse episódio, o gerente de relações com o mercado da Enter Tech Edu, o Pedro Montiel. A Enter, ela é uma empresa do ecossistema da Attus, e o trabalho do Pedro é exatamente expandir o impacto da educação, com isso também contribuindo para priorizar a diversidade, a inclusão ativa de grupos minorizados. Então, Pedro, seja muito bem-vindo ao Attus Talks. Oi, pessoal. Muito feliz de estar aqui hoje, de compartilhar um pouquinho da visão da Enter e um pouco da minha visão, né, sobre esse tema tão importante. Acho que a gente pode ter várias óticas de discussão hoje, então vai ser um prazer aí a gente conseguir explorar todos esses pontos. Show de bola, show de bola. Então, ainda complementando, né, o que a gente começou conversando lá na minha introdução, em novembro de 2023, o Comitê Gestor da Internet no Brasil lançou essa agenda de gênero, raça, diversidade, contribuições para a inclusão, participação na tecnologia da informação e comunicações. E essa publicação identificou 10 grandes desafios para a igualdade no universo da tecnologia e das comunicações. Esse documento, ele busca se tornar uma inspiração para as instituições e atores interessados em construir uma internet mais inclusiva, mais múltipla no país todo. E falando, né, em inspirar instituições, eventos que debatem a diversidade nas áreas da educação, da tecnologia, a gente quer começar essa conversa aí pedindo para vocês nos contarem um pouquinho sobre o Tech for All e sobre a importância desses encontros, o que é tratado ali. Acho que o Pedro poderia contar um pouquinho para a gente sobre essa iniciativa, né, Pedro? Isso aí, então, o Tech for All foi um evento pensado, né, para a gente conseguir ter um espaço de discussão realmente sobre a diversidade e a inclusão no mundo da tecnologia, né? A gente, enquanto Enter, acaba tendo uma série de ações em parceria com empresas de tecnologia e com o governo para, né, promover a inclusão desses grupos minorizados e também, né, de pessoas como um todo dentro do mundo da tecnologia. O propósito da Enter é esse, né, fazer com que as pessoas realmente construam essas habilidades dentro da tecnologia para que, né, elas consigam ter as habilidades das carreiras que a gente diz que são do futuro, né? A gente não sabe ao certo
quais são as carreiras, mas a gente sabe que a tecnologia ela vai acabar permeando todas elas. E o Tech for All ele foi um espaço para a gente conseguir mostrar realmente e explorar um pouquinho dessas ações que a gente faz em parceria com as empresas e também com o governo, né? A gente começa desde a educação básica, desde o do 4º ano do ensino fundamental, com o letramento em programação. Então, a gente traz esses pontos de tecnologia desde o início até também trazer aí uma formação de talentos mais direta e que impacte o mercado de trabalho de uma forma um pouco mais imediata. Então, o evento em si, né, ele teve uma série de painéis, a Pietra participou do primeiro painel, então foi muito legal, assim, contar com a visão, né, da ThoughtWorks e a visão dela e da Bruna também, que participaram do painel, trazendo realmente práticas que são utilizadas hoje para essa promoção da diversidade e da inclusão no mundo da tecnologia. Então, é um espaço realmente para a gente conseguir promover mudanças mais expressivas e concretas, né? Porque acho que a gente reflete muito hoje, né, sobre tudo e sobre a diversidade e inclusão, está super no hype, mas é importante a gente também ter uma forma de instrumentalizar, né, as empresas de tecnologia do como fazer. Então, inspirar através de ações que realmente acontecem, né, Pietra? Então, acho que foi um espaço que realmente a gente teve o prazer de conseguir fazer acontecer. Foi um período super tenso em Porto Alegre por conta das chuvas e foi um evento presencial no Instituto Caldeira, né, um importante hub aí de inovação. Realmente foi um espaço muito legal de discussões e de mostrar pontos concretos de mudança realmente nesse tema. Opa, Pietra, conta um pouquinho para nós, então, sobre o que tu trouxe nesse painel, quais foram os temas que foram abordados ali, como é que foi essa discussão? Nossa, foi sensacional, assim, eu confesso que acostumada a estar num ambiente mais corporativo, né, e fora da ThoughtWorks, eu estava um pouco nervosa de como ia ser a recepção dos temas que a gente ia trazer no painel, se as pessoas iam concordar com o que a gente estava falando, iam receber de forma positiva, e foi excelente, assim, as pessoas fizeram perguntas muito inteligentes e muito boas. Basicamente, eu trouxe um pouco da visão, da minha visão, né, assim como o Pedro, e da visão da ThoughtWorks em relação à diversidade, equidade e inclusão. Para nós, da ThoughtWorks, diversidade não é algo que vai estar no futuro, algo que, como o Pedro falou, está no hype e depois vai passar, é algo do presente. Não tem como um negócio se manter sustentável e relevante a longo prazo sem que ele tenha um olhar inclusivo e diverso. E aí é bom definir também, né, o que é diversidade, equidade e inclusão. Acho que a gente pode começar falando sobre isso também. Então, a diversidade é essa mistura, né? É a gente entender que cada um dos indivíduos é único, que tem múltiplas identidades e reconhecer que a gente é diferente enquanto indivíduos. Já a inclusão é a gente conseguir se esforçar para incluir essas pessoas, para incluir todas as pessoas. É lutar para conseguir construir um espaço seguro para todas, especialmente para as pessoas que historicamente foram marginalizadas e excluídas pelo sistema. E já a equidade é o esforço que a gente faz para conseguir abordar as desigualdades estruturais do nosso sistema. Então, quando a gente fala em sistema de cotas, em vagas intencionais, em ações afirmativas, a gente está falando em equidade, em tentar promover justiça de alguma forma baseado na história de desigualdade que a gente tem no Brasil. Na ThoughtWorks, a gente entende que a gente precisa abordar os 3 temas, né? Então, diversidade, equidade e inclusão. E num contexto corporativo, a gente também precisa abordar os 3 pedaços da pirâmide, entre aspas, né? A base, o meio e o topo. A gente precisa olhar desde a pessoa que está entrando, que está interessada em tecnologia, até a liderança que toma decisões. E aí a gente divide as ações de diversidade, equidade e inclusão da ThoughtWorks em 3 grandes grupos, né? Recrutamento, reconhecimento, promoção e programa de aceleração de carreiras e representatividade, são os nossos 3 R's. Então foi um pouco sobre isso que eu comentei lá no painel, um pouco sobre as ações que a ThoughtWorks tem para conseguir promover diversidade, equidade e inclusão. Nossa, muito bacana. E também, sempre nesse tema, é importante a questão da comunidade. Essa palavra comunidade tem uma força, um poder muito relevante, muito grandioso. E aí são comunidades, né, tecnológicas que são necessárias, né, que sejam fomentadas e que se tornem cada vez mais abrangentes e mais inclusivas. Aí eu quero perguntar para o Pedro. Pedro, o que tu acredita que é importante para que a gente consiga fomentar essas comunidades tecnológicas? Então, acho que a questão da gente entender, né, o contexto atual e o que de fato é preciso oportunizar para que as pessoas acessem, né, a tecnologia é um dos pontos mais importantes. Assim, acho que a gente
passou por um período onde a gente teve soluções muito genéricas, né, para que isso acontecesse, de uma forma, era só ter uma vaga afirmativa lá e dizer que isso, de fato, promoveria a inclusão, né? E acho que até o ponto que a Pietra traz é muito legal, assim, entender que a gente reconhecer que contextos, eles realmente são diferentes, né? De que eu vou precisar ter uma ação direcionada para essa primeira linha de acesso, vou ter outras ações que vão mirar, enfim, cargos de liderança ou até pessoas que já estão dentro do mercado de trabalho, enfim. Então, acho que entender esse contexto e especializar e direcionar realmente para que a mudança ela realmente seja efetiva e essa construção dessa comunidade ela realmente aconteça. Porque a gente não basta hoje a gente ter realmente ações muito genéricas. A gente precisa entender contexto e precisa tentar capilarizar ao máximo as soluções para que realmente a gente consiga colher um resultado que promova realmente o acesso de todo mundo, né? Eu gostei muito dessa tua abordagem falando de contexto, porque é uma questão cultural, a gente não pode fechar os olhos para isso, né? Existe uma série de elementos históricos aí que vão exigir uma real mudança no mindset, um pouco além, né, do discurso, para a gente conseguir transformar isso em prática. E eu vejo que na ThoughtWorks tem uma iniciativa, né, que são as aceleradoras inclusivas. Então, eu queria perguntar para a Pietra qual é o papel dessas aceleradoras nesse processo. É muito bom, Valesca, acho que se conecta bastante mesmo quando a gente olha para as vagas para a base, né? Para as pessoas que estão entrando na comunidade. Precisa ter ações direcionadas para cada um desses contextos e as aceleradoras estão voltadas para a base. Então, vou trazer um pouco da minha experiência, assim, como pessoa que fez uma graduação na área de computação. Quem são as pessoas que representam a comunidade acadêmica de computação? Quando eu entrei no curso de Ciência da Computação pela URGS, lá em 2014, eram cerca de 70 vagas, e eu fiz parte das 10%, arredondando muito positivamente, as 10% de mulheres que entraram. Se eu ainda quebrar esse recorte de forma mais específica, por exemplo, contar quantas mulheres negras, mulheres indígenas eu tive como colegas, eu consigo contar em uma mão. Então, são números bastante baixos, assim, é um desequilíbrio de diversidade muito grande dentro dos cursos de computação. E a gente pode ir ainda um pouco mais longe, pensar quem são os grupos de pessoas que conseguem ter acesso ao ensino superior, quem são os grupos de pessoas que conseguem terminar o ensino médio, conseguem se dedicar à sua carreira, porque muitas vezes os jovens não conseguem estudar porque precisam ajudar na renda dentro de casa, porque precisam ajudar os pais a atender necessidades básicas dentro de casa, né? Então, as aceleradoras, elas vêm voltadas justamente para a base, com um sonho de construir uma comunidade tecnológica mais diversa, né? Elas são uma materialização e a concretização dessa vontade de ampliar a diversidade na tecnologia. Então, a gente tem duas aceleradoras, a aceleradora ágil e a aceleradora inclusiva. A Aceleradora Ágil, ela é um programa de 16 semanas, em que um grupo de jovens estudantes tem a oportunidade de vivenciar uma imersão real, mas temporária, dentro de uma programação ágil, dentro de um projeto. Então, esse grupo de alunos, ele aprende tanto com funcionárias da ThoughtWorks e com outras parceiras do programa a vários assuntos, né? Habilidades técnicas, comportamentais, de negócio, que são competências muito valiosas para quando, de fato, eles entrarem no mercado de trabalho. E, é claro, né, cada participante recebe um incentivo financeiro para se dedicar à iniciativa, justamente pelo que eu acabei de falar. O objetivo é que eles possam ter as necessidades básicas atendidas, possam comer, possam ter uma casa, possam ter o necessário para que eles possam se dedicar, de fato, ao estudo. E aí, exemplos de aulas, de tópicos de aulas que eles têm, né? Eles têm aulas de métodos ágeis, de TDD, de programação, de feedback, design, entre vários assuntos bastante presentes no mercado de trabalho de TI. Já a aceleradora inclusiva, ela é um desdobramento da aceleradora ágil, né? Ela ensina os primeiros passos em relação à programação, porque a aceleradora ágil já são estudantes, muitas vezes de ensino superior, que já têm interesse na área de TI. E a aceleradora inclusiva, ela é voltada para grupos sociais mais vulneráveis e ela está voltada para esses estudantes mais de ensino médio, assim, então são bem da base mesmo. Além das aulas voltadas para programação e para soft skills, eles também têm aulas de sociedade em geral, assim, aulas sobre feminismo, aulas sobre racismo, aulas sobre diversos tópicos para ajudar eles a criar essa bagagem e essa reflexão. E, Pietra, como é importante, né, acho que promover ações que realmente instiguem essas pessoas a acessarem o mundo da tecnologia, né, e fico pensando muito, assim,
em como a gente pode fazer com que as pessoas entendam que a área da tecnologia ela é para todo mundo, né? Porque durante muito tempo a gente teve um estigma da área de tecnologia de ser muito complexa, ter que ter conhecimentos muito mais específicos realmente para trabalhar, ou que existisse só programação, por exemplo. Então, acho que à medida que as coisas foram evoluindo e que as pessoas foram entendendo um pouco mais e que o mercado da tecnologia também teve essas ações, né, que promoveram uma visibilidade um pouco maior do contexto específico, a gente realmente percebeu que as pessoas começaram a entender a tecnologia como realmente uma possibilidade para elas, né? É óbvio que ainda se tem um caminho longo aí para que a gente consiga atingir realmente os índices que promovam realmente a equidade em si, mas como é legal perceber que essas ações, né, da Inclusiva, por exemplo, de começar desde a base, são importantes, né? E eu trago um pouquinho do exemplo da Inter também. A gente, quando traz a tecnologia no contexto, né, do ensino fundamental, da educação básica, é muito legal ver o quanto que aquilo muda o contexto do aluno, né, na escola, né, nesse exemplo, né? Então, ele leva para casa o que ele trouxe em sala. Às vezes tem um irmão mais velho que acaba sendo instigado. Nossa, tecnologia, o que é isso? Então, a gente teve vários exemplos aí de alunos que levaram o contexto da tecnologia por conta de ser inserido dentro da sala de aula, levaram para casa e acabou, né, promovendo uma visibilidade da família em si, né, dessas oportunidades que existem no mercado da tecnologia hoje. Então, é muito legal assim, ver o quanto as pessoas realmente começam a entender o mercado da tecnologia como um lugar também para elas, né? E aí, desde o contexto de educação básica, no contexto de vulnerabilidade socioeconômica, em todos os contextos. Então, é importante ter realmente ações que promovam o conhecimento de tudo que pode acontecer dentro do mercado da tecnologia, dentro enfim, das formações, né? Tu falou muito bem aí sobre o contexto das universidades. A gente sabe que, em si, né, a universidade em si já tem uma série de desafios para conseguir promover essa inclusão. Então, a tecnologia precisa facilitar isso também, né? Então, é muito legal, assim, ver ações que acontecem na base e o quanto a gente já consegue colher alguns frutos dessa representatividade no mundo da tecnologia. Pietra, sabe que na tua fala eu fiquei refletindo aqui sobre o que leva, né, esses baixos índices. Contou o teu próprio depoimento ali na URGS, né, no curso de Ciência da Computação. Será que é dificuldade de acesso? Será que o interesse é menor também? E aí, para além disso que eu estou te perguntando agora, né, um complemento, essas dificuldades, elas se dão também durante o trabalho desse pessoal na hora de se inserir no mercado? Também são percebidas essas dificuldades? Ou o pessoal já não entra no mercado realmente? Bom, Valesca, eu acho que as dificuldades para que esses grupos diversos, que não necessariamente são minoritários, né? Como tu mesma falou lá no início, existem 50% de mulheres na população, existem no Brasil mais pessoas negras, pretas e pardas do que pessoas que se declaram brancas, mas ainda assim esses grupos estão subrepresentados. Então existe a dificuldade de conseguir ingressar por diversos motivos, alguns a gente já comentou, questão de vulnerabilidade social, falta de incentivo, especificamente do ponto de vista de gênero, assim, que eu acho que eu consigo me apropriar um pouco mais para falar. Existem várias teorias, né, de por que tem menos mulheres na computação hoje do que antigamente. Quando surgiu a primeira turma de computação da USP, tem uma foto clássica bem famosa, assim, né, da primeira turma de ciência da computação, que era a maioria mulheres. E aí fica o questionamento, né, como que esse cenário se inverteu ao longo do tempo. Então, existem teorias relacionadas ao uso do computador, por exemplo, como uma ferramenta dentro de casa, como um entretenimento dentro de casa para jogos eletrônicos. Aí o jogo eletrônico acabou sendo muito incentivado para os meninos. Existem teorias relacionadas a quando se percebeu que a computação era algo que ia dar dinheiro, enfim, que ia explodir, se passou, porque existiam muitas mulheres que eram chamadas de computadores, né? As que realmente programavam com fiozinho. Isso é relatado lá no filme do Estrelas Além do Tempo e alguns outros filmes. E aí existiam mulheres nessa área, elas só parece que elas foram sumindo, assim. Então existe essa teoria de que quando se percebeu que a computação ia ser algo que ia explodir, os homens passaram a dominar essa área e as mulheres acabaram ficando de lado. Então tem várias teorias em relação a por que atualmente se tem. A gente sabe que a realidade é que se tem menos mulheres e menos representatividade dentro da TI. Respondendo também a outra parte da tua pergunta sobre por que não se mantém, às vezes, dentro da computação,
se isso ainda é um problema, uma vez que se entra dentro da TI, dentro da computação. Um dos grupos de atividades que eu falei que a TOTWORKS promove lá no início está voltado para essa coisa do reconhecimento, né? Então é preciso que, uma vez que essas pessoas que estão subrepresentadas na tecnologia entram dentro da tecnologia, elas precisam continuar tendo incentivos. Elas precisam ter incentivos de carreira, elas precisam que o ambiente esteja preparado para receber elas e seja inclusivo. Não basta só eu ir lá e fazer um recrutamento voltado para mulheres, entrou um monte de mulher desenvolvedora, e quando elas entram no time, é horrível a experiência, né? É um ambiente machista, um ambiente em que elas não conseguem falar e tudo mais. Então, eu me lembro de ter assistido alguns anos atrás uma fala de uma mulher trans falando sobre um processo que ela fez afirmativo para pessoas trans numa grande empresa brasileira, que não era de TI. E aí, uma vez que ela entrou, ela estava super empolgada, ela conseguiu passar no processo, ela entrou na empresa. Foi horrível, porque daí ela começou a ser desrespeitada, o pronome, as pessoas falavam o pronome errado, falavam o nome errado, ela não conseguia evoluir dentro da empresa, quando ela dava feedback era visto como uma coisa agressiva. Então, assim, o ambiente precisa se adaptar para que essas pessoas possam estar ali também. Eu preciso educar as pessoas brancas sobre o privilégio branco delas, eu preciso educar os homens sobre o machismo deles, eu preciso que o ambiente se adapte, né? Faz alguns anos já que a gente tem treinamento com um coletivo de GG, e que é liderado pela Jaqueline Conceição, um treinamento antirracista. Então, é esse tipo de movimento que a gente precisa fazer para que as pessoas venham para a tecnologia e se mantenham dentro da tecnologia. Muito bem, então, depois dessa fala tão inspiradora, vamos fazer um pequeno intervalinho aí para ouvir um recadinho da Atitudes Educação e já a gente retorna. Um dia me perguntei, e se eu tivesse professores que fossem referência no mercado? E se eu não tivesse sozinha na busca pelo meu sucesso profissional? Agora é sua vez de se perguntar. E se você escolher uma jornada tão incrível quanto as conexões que você vai fazer pelo caminho? Comece sua jornada acadêmica ou solicite sua transferência. Inscreva-se em atitus.edu.br. Na Atitus Educação, as oportunidades encontram você. Atitus Educação, conexões de valor. Retornando então, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da inclusão digital, que está diretamente relacionada à temática que a gente está comentando hoje. E não deixa de ser também uma forma de inclusão social. E aí a gente pode falar um pouquinho sobre como promover a democratização da inclusão digital como um complemento da própria inclusão social. Pedro, o que tu pode nos contar sobre isso? Então, acho que tem um ponto super importante quando a gente fala disso, que é acoplar isso à educação formal, né? E a gente fala muito hoje em dia sobre como trazer esse contexto tecnológico na educação, né? Enfim, paralelo à educação formal, do ensino fundamental. E hoje, né, a gente tem, a Inter em si também abraça um desafio de trazer a computação para a educação básica. Então, né, a gente hoje acaba apoiando governos a trazer a inserção da computação baseado, né, na lei da BNCC, na Base Nacional Curricular, que, né, realmente rege essa inclusão da computação dentro da educação de uma forma ou específica ou transversal dentro da disciplina. E acho que o ponto da barreira da inclusão digital, ela acaba sendo parcialmente solucionada à medida que as pessoas dentro da escola já conseguem ter contato com a tecnologia e já conseguem vislumbrar, né, o que a tecnologia pode trazer para dentro da sua vida, assim. Então, acho que o contexto dessa inserção, esse desafio, que na verdade é da educação pública como um todo, mas acaba sendo de todos nós, de promover essa conexão das crianças que estão na escola com a tecnologia, de fazer com que realmente se cumpra nessa Base Nacional Curricular, para que as escolas consigam ter estrutura para que isso aconteça, já é uma boa solução, né? Um início de uma solução para esse ponto. Então, a computação na escola, ela traz essa perspectiva, tá? De realmente a gente passar a solucionar o problema de uma forma mais específica, no contexto escolar, onde, né, a escola consegue ser uma porta para que as pessoas entrem nesse mundo. É muito bacana, assim, já começar essa problemática desde a educação básica, né? Já começar a quebrar esses paradigmas quando as pessoas estão ainda na infância, na adolescência, e já mudarem a sua forma de pensamento e a sua forma de se sentirem parte de um contexto maior. E aí também a gente sabe, né, que a diversidade, a inclusão acabam impulsionando ambientes mais criativos, mais inovadores nas empresas. Pietra, você concorda com isso? Como você acha que isso ocorre?
Eu não podia concordar mais, Valesca. A gente entende, né, na Totrix que não tem inovação sem a gente romper com a estrutura opressora que nos trouxe até aqui. Então, diversidade, equidade e inclusão, elas estão transformando a forma como as empresas se organizam. Não é mais uma pauta opcional, que é uma coisa que seria legal ter, que as pessoas vão achar legal se a gente tiver. É algo imperativo, a gente precisa ter. Então, existem riscos para as empresas se elas não pensarem nisso, né? Existem riscos voltados à inovação. Eu vou trazer alguns exemplos sobre produtos inovadores que foram originalmente pensados para grupos historicamente oprimidos e depois acabaram se disseminando para todas as pessoas. Então, a inovação, ela se conecta diretamente com a inovação. Se uma empresa não pensar em diversidade e inclusão, ela pode ter um problema relacionado à lucratividade e performance. Existem relatórios hoje, tem o Why Diversity Matters, de 2015, e outros relatórios de grandes consultorias que mostram que empresas diversas lucram mais. Então, existe um risco relacionado à lucratividade da empresa, à performance da empresa. Existe um risco relacionado à reputação. Então, quantos casos a gente já não viu de empresas ou de produtos, ou até de mídias, enfim, que fizeram marketing, fizeram uma publicidade que não pegou bem, porque não era inclusiva, não era diversa. Então, hoje isso é uma preocupação também. Existem riscos relacionados à atração e retenção de talentos. Quantas pessoas eu deixo de contratar ou eu não consigo manter porque eu não tenho um olhar inclusivo e diverso? Um risco relacionado ao consumo também, né? 72% do consumo dos brasileiros vem de grupos minorizados, de mulheres, de pessoas negras, de pessoas LGBT. Então, a Grazi Mendes, que é a nossa diretora de Diversidade, Equidade e Inclusão, uma mulher excepcional, ela tem uma frase que é: não há inovação sem diversidade. E aí ela traz, numa coluna dela no MIT Review, um conceito que foi divulgado há pouco tempo, né, que é o Design from the Margins, ou numa tradução livre, Design pelas margens. E a ideia desse conceito é justamente eu inverter a lógica de que a acessibilidade é algo para o final, algo para se der tempo a gente faz, algo adicional, mas colocá-la no centro da inovação. E aí eu trago os exemplos, né, de inovações que foram pensadas originalmente para atender demandas de um grupo historicamente excluído, mas que acabaram se expandindo para o mundo inteiro. A política de rebaixamento de calçadas, por exemplo, das esquinas dos Estados Unidos, originalmente era pensada para a mobilidade de pessoas cadeirantes. Mas, no longo prazo, eles descobriram que isso trazia redução nos acidentes de pessoas que corriam nas vias e a facilidade de deslocar o carrinho dos bebês. O telefone foi inspirado por um experimento de comunicação para pessoas surdas. O teclado e a primeira máquina de escrever foram criados para que uma mulher cega pudesse escrever uma carta, uma condessa. As telas de touchscreen foram fortemente influenciadas por soluções de acessibilidade. A escova de dente elétrica foi pensada para pessoas com deficiência motora. Os sistemas de reconhecimento de voz também foram influenciados pela experiência de pessoas que não podiam escrever. Os audiobooks foram, então, gravados em vinil pela primeira vez como uma iniciativa da Fundação Americana de Cegos. Então, todos esses exemplos gritam para nós que quando a gente precisa atender, a gente olha para atender as necessidades de todas as pessoas e traz a acessibilidade como algo central, a gente cria produtos incríveis. E não dá para a gente deixar de comentar a relação entre essas iniciativas de diversidade, inclusão, equidade, também na questão do ESG, que é uma pauta que é muito relevante hoje no mundo corporativo, né, que é a questão das perspectivas ambiental, social e de governança corporativa. E quando a gente fala da questão social, não tem como não pensar, né, nessas questões ali relacionadas à diversidade, inclusão e à equidade. Isso tem sido muito questionado pelos mercados, tem sido exigido pelos investidores, né, como a própria Petra trouxe, pelos colaboradores, para encontrar o seu propósito, para se conectar, né, com as empresas, para que a gente possa ter uma maior retenção de talentos e tudo mais. E também os próprios consumidores também buscam saber, né, sobre as empresas, sobre essa pauta dentro das organizações. Então, muito bom, gente. Eu adorei a nossa conversa. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Achetus Talks. Hoje nós recebemos o Pedro Montiel, que é o gerente de relacionamento com o mercado da Intertech Edu. Foi um prazer, Pedro, te receber aqui hoje. Muito obrigado pela tua participação conosco.
Muito legal a nossa discussão. Acho que, né, tive várias ideias aí ao longo disso, várias reflexões importantes. Então, acho que é nosso papel também, o papel de cada um conseguir promover ações concretas para que a gente consiga promover, né, diversidade, equidade e inclusão. Então, é a missão de todos nós, né, juntos. Com certeza. E também recebemos a Pietra Freitas, cientista de dados, líder da ThoughtWorks. E agradecemos demais, Pietra, pela tua presença e por estar aqui com a gente hoje nesse bate-papo. Eu que agradeço, Valesca. A gente agradece como ThoughtWorks poder estar falando sobre esse assunto que para nós é extremamente relevante desde o início da nossa história. Quem quiser conhecer mais sobre a ThoughtWorks, sobre a história da ThoughtWorks, só nos procurar nas redes sociais. E é o que a gente espera, né? Que a gente possa avançar cada vez mais na criação de lugares inclusivos para todos. E é isso, gente. A gente lembra que toda semana o Atitudes Talks tem episódio novo nas principais plataformas de áudio. Curta, comente, compartilhe nossos conteúdos. Deixa lá teu comentário falando o que você achou do nosso papo, sugerindo novos temas. E também não esqueça de acessar nossas redes sociais. Nós estamos presentes no Instagram, no Twitter, no Facebook, no TikTok, no LinkedIn também. E você pode saber tudo sobre os nossos cursos e os nossos diferenciais e no nosso site www.atitus.edu.br. Também relembrando que estão abertas as inscrições para os nossos cursos de graduação e pós-graduação. Agradeço a todos e até o próximo episódio. Um abraço! Atitudes Talks, conectando você ao universo Atitudes.